A Sombra no Espelho. Criado por Carla Mendonça e Ouro Preto, Minas Gerais. Lucas sempre foi uma pessoa tranquila, prática e cética quanto ao sobrenatural. Aos 27 anos, decidiu sair da cidade e mudar-se para um lugar mais calmo, onde pudesse viver sem o estresse do dia a dia. Quando encontrou a casa em Monte Carmelo, uma cidadezinha charmosa no interior de Minas Gerais, sentiu que era a oportunidade perfeita. A casa era antiga, mas espaçosa e com uma vista encantadora do vale. Com o tempo, no entanto, ele descobriria que a tranquilidade que esperava estava longe de se tornar realidade. Nos primeiros dias, Lucas estava animado com a mudança. Organizou tudo com zelo e começou a decorar o ambiente. Mas, nas noites tranquilas, ele começou a notar algo estranho. Todas as noites, ao se preparar para dormir, algo o fazia olhar para o espelho do quarto. Era um espelho antigo, com uma moldura dourada desgastada, que veio com a casa. Lucas sempre gostou de móveis e itens antigos, mas algo naquele espelho parecia perturbador. Ele evitava pensar nisso, mas, ao se deitar, tinha a sensação de que algo estava fora do lugar. As primeiras semanas passaram, e Lucas se adaptou à rotina no novo lar. No entanto, sempre à noite, sentia um desconforto no quarto, especialmente quando olhava para o espelho antes de dormir. Por mais breve que fosse o contato visual, ele percebia o reflexo de uma sombra se movendo ao fundo. No começo, achou que era sua própria sombra, talvez algum reflexo estranho, mas, com o tempo, notou que a sombra era mais alta e tinha uma silhueta diferente da sua. Algo mais frio, que parecia observá-lo de volta. Conforme os dias passavam, Lucas começou a sentir a presença de maneira mais intensa. Durante uma madrugada, acordou de um sono leve com a sensação de que algo o observava. O quarto estava escuro e silencioso, mas, ao olhar para o espelho, ele jurou ter visto algo se mover rapidamente para fora de sua visão. O coração disparou. Mas ele tentou se convencer de que era fruto do sono, uma alucinação noturna. A experiência foi esquecida, mas apenas até a noite seguinte, quando ele se preparava para dormir novamente. A mesma sensação, como uma mão invisível, parecia tocar seu ombro, e dessa vez ele ouviu um sussurro. Era uma voz fria, baixa, que parecia próxima de seu ouvido. Lucas se levantou rapidamente, acendeu a luz, mas o quarto estava vazio. A voz, no entanto, continuava em sua cabeça. Ele olhou para o espelho, e a sombra estava lá, parada no fundo, observando. Aquela noite foi longa, e Lucas começou a questionar sua sanidade. Ele decidiu que era hora de entender melhor a história da casa e foi até a biblioteca local, onde começou a procurar informações sobre antigos proprietários. Para sua surpresa, descobriu que a casa havia pertencido a uma mulher chamada Helena, que desaparecera há mais de 30 anos. A história de Helena é um passado sombrio. Segundo os registros e relatos locais, Helena era uma mulher solitária, que vivia isolada naquela mesma casa. As poucas pessoas que a conheciam diziam que ela tinha o hábito estranho de passar horas olhando para o espelho no quarto, como se conversasse com alguém do outro lado. Certo dia, Helena foi vista pela última vez em frente ao espelho. Depois disso, desapareceu, e ninguém jamais soube o que aconteceu com ela. As histórias diziam que o espelho era a porta pela qual Helena entrava em um mundo obscuro, onde ela conversava com alguém ou que só ela conseguia ver. Lucas sentiu um arrepio ao ler isso, mas ainda queria acreditar que tudo era apenas lenda. Ele retornou para casa com o propósito de enfrentar seus medos. Mas a sombra no espelho parecia estar mais próxima e se manifestar com mais intensidade a cada noite.
Naquela noite, Lucas decidiu enfrentar o espelho. Ele apagou todas as luzes do quarto, deixando apenas a luz suave do luar entrar pela janela. Respirou fundo e olhou diretamente para o espelho, encarando-o com determinação. A sombra estava ali, mas desta vez não se moveu. Ela parecia se solidificar, se aproximando cada vez mais, até que finalmente assumiu a forma de Helena, de uma mulher de rosto pálido e inexpressivo, que o olhava com olhos vazios. Ela não falou nada, mas em sua mente ele pôde ouvir claramente: Venha comigo. É seu destino. Lucas tentou desviar o olhar, mas era como se algo o prendesse, como se sua vontade estivesse se dissolvendo diante da presença daquela mulher no espelho. Ele estendeu a mão, quase involuntariamente, na direção do vidro. No instante em que seus dedos tocaram o espelho, um frio sobrenatural tomou conta do quarto. O ar pareceu se tornar mais denso, e tudo ao seu redor começou a tremer. Um grito silencioso escapou de sua boca. Mas ninguém pôde ouvi-lo. Aos poucos, a imagem de Lucas foi sumindo do espelho, até que ele desapareceu completamente, deixando o quarto em silêncio mortal. O desfecho e o mistério persiste. Na manhã seguinte, os vizinhos estranharam ao ver a porta da casa aberta. Lucas havia desaparecido, e ninguém mais o viu desde então. Quando entraram no quarto, encontraram o espelho intacto, exceto por um detalhe, uma marca de mão do lado de dentro do espelho, como se alguém estivesse tentando sair. E dizem que, até hoje, se alguém olhar atentamente para o espelho naquela casa, pode ver, por um breve segundo, o reflexo de Lucas, com olhos arregalados e expressão de desespero, preso para sempre ao lado de Helena.